Coerente com sua promessa de não buscar alianças políticas por meio da divisão de cargos na administração federal, o presidente Jair Bolsonaro completa 5 meses no cargo sem ter conseguido compor uma base no Congresso. A recusa em montar um governo de coalizão, porém, tem gerado grandes dificuldades para o Planalto avançar suas propostas no Congresso, até com pautas menos controversas, como a medida provisória que enxugou o número de ministérios e será analisada nesta semana pelo Senado. Nesse cenário, o Legislativo ganhou autonomia e passou a buscar uma agenda própria, movimento que foi batizado de parlamentarismo informal ou parlamentarismo branco. É a presidência que controla, por exemplo, estatais com peso importante na economia brasileira, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa e a Petrobras. Além disso, o Palácio do Planalto é quem define a composição do Conselho Monetário Nacional, que fixa a taxa básica de juros do país, além de milhares de cargos de confiança. Dizer que vamos partir para uma gambiarra de parlamentarismo branco é um pouco simplista. O Executivo, mesmo com minoria no Congresso, tem controle de algumas variáveis muito importantes. Se houver essa tentativa de parlamentarismo informal, vejo esse modelo híbrido gerando vários impasses, afirma o cientista político Carlos Melo, do INSPER. Mas, se o Congresso é incapaz de guiar o país à revelia do presidente, tampouco o Executivo poderá governar com êxito se não construir uma relação melhor com o Parlamento. Neste domingo, milhares de pessoas ocuparam as ruas em todos os estados do país com ataques ao Congresso, em especial a Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Centrão, bloco de partidos de centro e centro-direita. Para o analista político Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, o movimento não contribui para solucionar a crise de relacionamento entre os poderes. O presidente encaminha propostas polêmicas e depois hostiliza o Congresso. Ninguém vai, sob pressão das ruas ou desqualificação, se comportar como subalterno do Executivo e chancelar tudo que vem de lá, afirma. Por outro lado, ressalta Queiroz, mesmo que o Parlamento lidere as discussões da reforma tributária, a matéria demanda o engajamento do governo para negociar com estados e municípios sobre como alterar o recolhimento e distribuição de tributos entre eles. O cientista político Sérgio Praça, da Fundação Getúlio Vargas, FGV, também não acredita na viabilidade de um parlamentarismo informal, sob a liderança dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, David Alcolumbre. Ele considera que a única forma de se construir uma base majoritária no Congresso é compartilhando cargos. Segundo Praça, negociar esses espaços com as legendas não é em si uma prática de corrupção, embora seja comum que políticos usem a estrutura pública para roubar. O fato de o Rodrigo Maia e o Centrão estarem aparentando poder agora não significa que eles tenham de fato poder institucional. Se o Bolsonaro decide nomear 6 ministros, do DIEM, PSDB, MDB, PP, PR, PSD, acaba com parlamentarismo branco em 10 minutos, reforça. O cientista político Sérgio Abranches, conhecido por ter cunhado a expressão presidencialismo de coalizão para classificar o sistema político brasileiro em vigor desde a redemocratização, também é cético sobre a possibilidade do parlamento assumir a condução da agenda política. Em artigo publicado em seu blog semana passada, sob o título Mito do Parlamento como agente principal no presidencialismo, Abranches ressalta que o presidente da Câmara é eleito para organizar e conduzir os trabalhos da Casa, não articular maioria para aprovar essa ou aquela pauta, como a polêmica reforma da Previdência. O presidente da Câmara tem muito poder e influência, mas carece dos recursos e incentivos necessários para protagonizar decisões que dividem o Congresso e a sociedade. Se colocar-se como o agente central desse processo, arrisca-se a sofrer o bloqueio de seus próprios pares e perder o comando do plenário, escreveu. No artigo, Abranches cita ainda a grande fragmentação do Congresso na Câmara, são 21 partidos como outro obstáculo para um parlamentarismo voluntarista.
como se espera que esse conjunto fracionado, dividido entre governistas, independentes e oposicionistas, exerça protagonismo na adoção de uma agenda para lá de controvertida, questiona. Apesar do ceticismo quanto a um parlamentarismo informal, analistas políticos acreditam que o Congresso tende a ganhar mais protagonismo e pode adotar medidas que limitem alguns poderes presidenciais. Senadores da Rede, do PT e do Cidadania, por exemplo, apresentaram propostas de decreto legislativo para derrubar o polêmico decreto presidencial que flexibilizou o acesso a armas e munições. Outra discussão que corre nos bastidores do Congresso é limitar a capacidade do presidente de editar medidas provisórias, normas legais que entram em vigor imediatamente, mas dependem de aprovação do Congresso para manter validade. O próprio Rodrigo Maia está pilotando isso com o Centrão. Seria feito alterando a Constituição para restringir o escopo de uso das medidas provisórias, deixando para situações muito excepcionais, explica Queiroz. Outra proposta de mudança constitucional que já está tramitando no Congresso prevê tornar obrigatória a execução das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais e do Distrito Federal ao orçamento da União. Hoje, apenas as emendas parlamentares individuais, recursos para investimentos públicos nas bases eleitorais dos congressistas, têm execução impositiva. Uma espécie de parlamentarismo chegou a vigorar no Brasil de setembro de 1961 a janeiro de 1963, quando setores conservadores se opuseram à posse do vice-presidente João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. No sistema adotado, Goulart indicava o primeiro-ministro, que precisava ter seu nome aprovado pelo Congresso. Houve 3 primeiros ministros, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima, mas na prática Goulart que detinha mais poder. As instituições políticas são mais duras do que pedra. O parlamentarismo brasileiro funcionou à moda do presidencialismo. Afinal, não se modifica em alguns meses ou anos quase um século de história, lembra um texto do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, DIUC, da FGV sobre esse período. O presidencialismo voltou após a grande maioria da população rejeitar o parlamentarismo em um plebiscito no início de 1963. Nova consulta popular foi feita em 1993, logo após o impeachment do presidente Fernando Collor, mas novamente a maioria escolheu continuar votando diretamente para presidente. Em meio à atual crise política, alguns senadores, como José Serra, PSD-BSP, e Tasso Gereissati, PSD-BCE, também tentam reavivar o debate sobre troca de sistema de governo, com a proposta de implementar a partir de 2022 algum modelo de parlamentarismo. Isso não é possível sem uma consulta popular, acredita Antônio Queiroz. E a população não aceita, ela confia mais no executivo do que no legislativo, ressalta.